Senhor, tu nos chamaste, portanto estou aqui. Senhor, tu nos chamaste, portanto estou aqui. Porque nos convidaste, sou grato a ti. Porque nos convidaste, sou grato a ti. Nós temos a palavra e teu exemplo bom. Nós temos a palavra e teu exemplo bom. Tu abres nosso ouvido e o coração. Tu abres nosso ouvido e o coração. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. Senhor, nós te pedimos, vem nos iluminar. E sempre em teus caminhos nos faz andar. E sempre em teus caminhos nos faz andar. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. Confiamos na promessa que tu fizeste a nós. E não nos deixarias andar a sós. E não nos deixarias andar a sós. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram um gozo e alegria no coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Com essas palavras que são o lema desta semana que se inicia neste 13º domingo após Pentecostes, 30 de agosto de 2020, saúdo todas as pessoas que nos assistem, que acompanham esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. O lema da semana, ele é extraído de Jeremias 15. Se nós tivéssemos os nossos cultos regulares, iríamos também no culto proceder à leitura da perícope inteira de Jeremias 15 a 21. E aí veríamos que, na verdade, a perícope significa a passagem, no início, meio e fim. Ela constitui, na verdade, um grande lamento e uma grande queixa do profeta Jeremias diante de Deus. Ele apresenta diante de Deus o seu lamento por causa dos sofrimentos aos quais ele está submetido por causa do seu ministério como profeta de Deus. Destoa desse contexto da perícope exatamente esse versículo que acabamos de ler e de ouvir, em que Jeremias expressa o seu louvor, a sua gratidão a Deus e diz que a palavra de Deus é como uma comida que ele ingeriu e que essa palavra de Deus, ou as palavras, foram gozo e alegria para o coração. Lá no Apocalipse de João existe uma passagem em que o visionário João, ele come um livrinho, ele é dado um livro para comer e João então relata, constata que o livro na sua boca foi doce como mel, mas no estômago lhe foi muito amargo. Aqui o Jeremias não faz essa diferença, mas se observarmos o contexto maior da passagem, quem sabe, talvez também deveríamos fazer essa relação. A palavra de Deus é doce, mas as consequências que ela traz para o seu mensageiro, às vezes, são amargas. Na sequência desta meditação, vamos refletir a respeito dessa realidade, do chamado de Jesus aos seus seguidores, de negarem a si mesmos, tomarem a sua cruz e segui-lo. Deus abençoe esse momento de meditação, louvor e oração que realizamos em nome desse Trino Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Leio do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículos 21 até 28. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Queridos irmãos, caras irmãs, há também uma perícope, uma passagem com início, meio e fim, uma passagem claramente delimitada. Inicia dizendo que desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos e assim por diante. Qual é esse tempo? Aí nós teríamos que voltar à história anterior à nossa passagem, em que o evangelista Mateus narra e conta como Jesus se retira com os seus discípulos para uma região de Cesareia de Filipe, e lá ele pergunta aos seguidores: afinal de contas, vocês aí, o que vocês acham? O que o pessoal está dizendo a meu respeito? E daí os discípulos, então, eles dizem mais ou menos o que eles ouvem por aí, as pessoas dizendo a respeito de Jesus. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E aí vem aquela famosa resposta de Pedro que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora então vem a próxima história que diz que desde esse tempo, desde esse momento em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, passa Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe é necessário seguir para Jerusalém, sofrer, ser condenado, morrer e assim por diante. Pedro confessa a Jesus como Cristo. E agora Jesus passa a explicar a Pedro que tipo de Cristo ele é. É interessante que o evangelista Mateus aqui diz que Jesus Cristo começou a mostrar a seus discípulos. Não sei se há outra passagem, mas eu suponho que sejam, no máximo, muito poucas, em que nos evangelhos Jesus é designado como Jesus Cristo. Geralmente se fala dele apenas como Jesus. E nas epístolas, então, o nome Jesus é unido ao título Cristo. Mas aqui o evangelista, conscientemente, ele fala do nome e do título, Jesus Cristo, ou seja, esse que foi confessado por Pedro, Filho do Deus vivo, ele agora passa a falar aos seus seguidores a respeito do destino que lhe espera. É necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, morrer, ser condenado e assim por diante. Ser condenado, morrer e assim por diante. E agora vem Pedro, aquele que tinha confessado: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquele que havia sido declarado por Jesus como sendo bem-aventurado e como a rocha sobre a qual a igreja de Jesus Cristo há de ser construída.
Esse agora chama Jesus à parte e diz aqui, o reprova, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Uma outra tradução possível talvez seria, já que no grego, no texto grego não aparece o sujeito, poderia ser que Deus tenha compaixão de ti. Ou talvez poderia até ser uma afirmação, no sentido, Deus tem compaixão de ti e não vai permitir que isso aconteça. Mas talvez de fato o mais adequado seja a gente interpretar isso aqui como um desejo. Que Deus tenha compaixão de ti, ou que tu mesmo tenhas compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. E aí agora é Jesus que, poucos instantes antes, havia chamado Jesus de bem-aventurado e de rocha sobre a qual vai ser construída a igreja. Ele agora diz para Pedro: arreda Satanás. Como são as coisas? Como não é muitas vezes a nossa vida, com as suas guinadas inesperadas. Poucos instantes atrás, Pedro é um bem-aventurado. Agora ele vira Satanás. Afinal de contas, lá no deserto, conforme conta Mateus 4, o diabo, Satanás, também procurou seduzir Jesus em última análise a não seguir o caminho traçado por Deus, mas fugir desse destino destinado pelo Pai, que era a cruz. Agora se repete a tentação a Jesus pela boca de Pedro, que por isso é designado de Satanás. Tu és pedra de tropeço para mim, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Afinal de contas, no início da passagem aqui é dito que Jesus mostra aos seus seguidores que é necessário que ele siga para Jerusalém. Ou seja, é algo que não é opcional, mas que está determinado por Deus e por isso não é possível, e para Jesus também nem é desejável, fugir dessa designação divina, desse desígnio divino. E agora vem a segunda parte. Quando nós aqui meditamos essa passagem, quem sabe é bom a gente lembrar que o texto paralelo a este aqui, que se encontra lá em Marcos 8, ele é meditado no tempo da Quaresma. No tempo da Quaresma, então, os dois aspectos, os dois elementos, o sofrimento de Cristo e o sofrimento dos seus seguidores, ele é meditado lá sob o enfoque, com a ênfase no sofrimento de Cristo. Agora, no tempo pós-Pentecostes, novamente meditamos os dois elementos, mas o enfoque desta vez passa a ser o sofrimento do crente, dos cristãos, das pessoas que seguem a Jesus Cristo. Então, o que eu disse até aqui, ou o que nós meditamos até aqui, é uma espécie de prelúdio, de prefácio ao que, neste 13º domingo após Pentecostes, está no centro da reflexão da igreja, como também demonstram as outras passagens indicadas como textos de leitura para esse domingo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Acho que essa passagem ela nos coloca diante de alguns desafios, diante de algumas provocações. Nós vivemos em dias em que se fala muito da tal da autoestima ou do amor próprio. Existe toda aquela discussão, né? Jesus mandou amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E agora, onde é que fica o amar a si mesmo? É só uma nota de rodapé nessa história toda ou tem uma relevância para si mesmo? Martim Lutero, em todo caso, ele achava que amar a si mesmo, isso não é coisa de Deus, isso é egoísmo. Suspeito que essa opinião de Lutero não vai encontrar somente adeptos nos nossos dias.
Em todo caso, Jesus aqui, ele diz uma coisa, no mínimo, muito provocativa. Ele disse que quem quer ser seu seguidor, seu discípulo, deve sim negar a si mesmo. Como é que se entende isso? Pois é, amar a si mesmo. Será que podemos nos amar a nós mesmos? É uma situação curiosa. Nos nossos dias, nós vivemos crescentemente num mundo em que pessoas procuram construir a sua própria identidade olhando apenas para si. Crescentemente perdemos aquela perspectiva de que cada indivíduo é ao mesmo tempo também parte de uma coletividade. E que a nossa identidade individual, particular, ela só pode ser construída nesse diálogo entre o individual e o coletivo. Se eu, Martin Dietz, quiser falar de mim mesmo, eu não tenho condições de abstrair da minha história, do meu contexto e de tantas outras coisas que estão ao meu redor. Eu não sou simplesmente a soma da minha história, do meu contexto. Eu não sou apenas um reflexo mecânico da minha história, do meu contexto. Eu tenho a minha liberdade, a minha responsabilidade como ser humano, como indivíduo, mas eu não posso abstrair desse contexto. Se eu tivesse nascido talvez na Índia, é provável que eu teria muitas outras convicções, muitas outras formas de viver, de comer, de vestir, de pensar, de sentir, etc, etc. A nossa identidade pessoal, portanto, ela é construída nessa polaridade que não deve virar polarização, quer dizer, não deve cair, não deve se separar os dois lados, mas uma polaridade em que os dois elementos se frutificam mutuamente e também se limitam mutuamente. A nossa modernidade, pós-modernidade ocidental, ela infelizmente tem incitado a nós a procurarmos crescentemente a nossa identidade apenas dentro de nós mesmos. Mas infelizmente, eu como pastor penso que eu posso dizer isso, e há também não teólogos que chegam a conclusões similares, de que se nós perdemos o mundo ao nosso redor, nós perdemos a nós mesmos. Assim como um corpo é composto de partes fixas e partes móveis, os ossos e a carne, o nosso contexto é, por assim dizer, são os ossos. E sem ele, a carne, ela vira praticamente em nada. Ela não tem estrutura. Negue-se a si mesmo. Amar a si próprio, sem se perceber como parte de um todo, de um contexto, isso não é possível. Por isso eu diria, mais importante do que amar a mim mesmo é saber que eu sou amado. É me enxergar no outro e saber que ele me enxerga, que ele me vê. E por isso eu diria, na medida em que eu sou amado e que eu sei que eu sou amado, a pergunta por amar a mim mesmo, ela se torna obsoleta, ela nem se apresenta. Negue-se a si mesmo. Não olha para ti mesmo. Olha para Deus, olha para o teu próximo. Toma a tua cruz. Dispõe-te a entregar por uma causa que é maior do que tu mesmo, que é a causa de Jesus Cristo. E aí sim tu vais te encontrar uma vida rica, uma vida que vale a pena. Quem quiser salvar a sua vida, olhar somente para si, para a sua felicidade, para o seu ganho, vai se perder. Mas quem interagir com o seu mundo, amar e se deixar amar, amar a Deus e se deixar amar por Deus, esse vai ganhar a sua vida. E nesse sentido Jesus fala de perder a sua vida, entregar-se a Deus e ao próximo, para dessa forma encontrar-se a si mesmo. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Trabalhar. Amontoar.
sempre mais dinheiro na conta, na poupança, nas aplicações, e perder a sua essência, que está no amor, que está acima de tudo no amor de Cristo, mas que também se concretiza sempre de novo nas relações de amor humanas. Esta é a vida do seguidor de Jesus Cristo. Não amar a si mesmo, mas ser amado e amar a Deus e ao próximo. E dessa maneira nós também nos propomos a não procurar uma vida livre de sofrimentos a qualquer custo, mas nos dispomos a, caso necessário, também pagar um preço por causas que são válidas, que são justas, das quais a maior de todas, evidentemente, é a causa de Cristo, que nos convida e que nos chama a levarmos a nossa cruz, a nos expormos a, por essa causa, entregarmos a tudo e, se necessário, inclusive a nossa vida, para perdê-la e, dessa maneira, encontrá-la. Levamos tua bênção conosco para o lar. Quero entoar agora as estrofes 5 e 6 do hino número 29, depois de ter entoado as 4 primeiras estrofes desse hino lá no início. Levamos tua bênção conosco para o lar. Levamos tua bênção conosco para o lar. Queremos que a palavra nos venha transformar. Queremos que a palavra nos venha transformar. O amor nos revelaste, salvando-nos da cruz. O amor nos revelaste, salvando-nos da cruz. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Conosco fica sempre, Senhor Jesus. Queremos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, obrigado por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se dispôs a seguir o seu caminho a Jerusalém, seu caminho de entrega, de sofrimento, condenação e morte. Perdeu a sua vida, entregou-a a ti em favor de nós, seres humanos pecadores. E assim conquistou, derrotou a morte, ao ser ressuscitado ao terceiro dia. Obrigado, Senhor, que dessa vitória sobre a morte, dessa nova vida em Cristo, nós todos, como pessoas que pertencem a Jesus, vivemos. E obrigado que por isso não precisamos odiar a nós mesmos, mas podemos ter o nosso olhar voltado para Ti e para o nosso próximo, perdendo-nos em Ti e em nosso semelhante, para em Ti e em nosso semelhante nos encontrarmos a nós mesmos, sem uma fixação egoísta em nós mesmos, sem tentativas de construir a nossa própria dignidade, a nossa própria felicidade por egoísmo, por ganância e por outros meios mais que nos afastam de Ti e também das pessoas ao nosso redor. Permita, Senhor, que assim, olhando para Ti, olhando para o nosso próximo, sabendo que somos amados por Ti, percebendo-nos amados pelo nosso semelhante, pelos nossos irmãos e irmãs da fé, que dessa maneira também todas as perguntas por amor próprio e autoestima e coisas do gênero se tornem supérfluas e irrelevantes. Abençoe e ampara todos nós nesses dias de sofrimentos, angústias e dores. Permite, Senhor, que possamos de fato nos saber, sempre de novo, amados por Ti e também amados pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos familiares, que sempre de novo também são instrumentos do Teu amor em nosso favor.
Ouve-nos, Senhor, quando a Ti chegamos e dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz.